A gente vai começar falando sobre alimentação, o que a gente tem que fazer para deixar nossa saúde boa, o nosso cérebro funcionando. Fernanda, boa tarde. Bem-vinda ao Mulher.com. Boa tarde, obrigada, Rê. Um beijo para Rita também. Tá descansando um pouquinho? Merece, né? É bom. Merece, né? Não é? Começar falando assim. A gente fala, minha memória não tá boa. Tô sentindo que eu não tô bem, tô irritada. Será que é alguma coisa que não está legal no nosso corpo? Será que é fácil de resolver, talvez só melhorando um pouquinho a alimentação? Com certeza, Rê. A gente tem muitos relatos hoje em dia, tanto pelo estresse, né, do dia a dia, em pessoas mais novas, em pessoas mais velhas, né? Mas a falha da memória está muito corriqueira, né, nos dias de hoje. E é super fácil de resolver. Com a alimentação a gente consegue e às vezes com a própria suplementação. Nós temos alguns alimentos que ajudam, né, na função cerebral, na parte cognitiva. O ômega 3, por exemplo, é uma coisa super fácil de consumir. Então, uma latinha de atum, por exemplo, que todo mundo tem em casa, não precisa ser o salmão, não precisa ser os peixes mais sofisticados. Então, a latinha de sardinha e de atum tem uma quantidade ideal de ômega 3 no dia que a gente consegue consumir. Então, alimentos fontes de ômega 3, como os peixes, as castanhas, né? Castanha do Pará, castanha do caju, a macadâmia, a amêndoa, as sementes. Nós temos a semente de abóbora, a linhaça, a quinoa e os próprios vegetais. Então, tendo uma alimentação equilibrada, a gente consegue repor, consumir, na verdade, né, a quantidade de ômega 3 necessário. Porém, quando existe um estresse, que a gente fala um estresse oxidativo, né, que provém de uma alimentação ruim, com muitos industrializados, muitos fast foods pela rotina do dia a dia, existe a necessidade de suplementação. E aí é uma coisa muito individualizada, às vezes 1.000 miligramas ou 2.000 miligramas por dia de ômega 3. Então não adianta só ir lá na farmácia, comprar aquele potinho de ômega 3 e começar a tomar, porque às vezes não está na quantidade adequada e não vai fazer tão bem quanto se imagina, né? E além disso, tem que ver a qualidade desse ômega 3. Né? Então não adianta ter uma alimentação errada e eu tomo ômega 3. Não. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Não, não tá. Então tem que ter todo um equilíbrio nutricional, uma alimentação, a gente fala a alimentação mais natural possível, né? Mais in natura possível para você ter essa quantidade consumida. Além disso, a gente tem o ácido caprílico, que está presente no leite materno, então para as crianças, né? E no óleo de coco, que hoje está sendo muito bem consumido. A gente começa com uma colher de chá, depois uma colher de sobremesa, depois uma colher de sopa, dependendo da quantidade, porque o ácido caprílico, ele atua nessa parte cognitiva. Ele atua, é como se fizesse eu vou falar grosso modo, tá? Uma sinapse nos neurônios e aí você melhora essa função cerebral. Por quê? É a gordura, né? E aí, ele é como se ativasse a fosfatidilcerina, que é a gordura das células, que melhora a função cognitiva no cérebro. E como que a gente sabe o que é um alimento bom, o que não é um alimento bom? Porque você citou, por exemplo, a sardinha. Eles vêm em lata. A gente acha que tudo que está em lata, que está em caixinha, não é um bom alimento. É o tal do alimento ultraprocessado, que se fala tanto e que não é bom, né? Tem algum truque para a gente ir no mercado e reconhecer o que é um bom alimento e o que a gente deixa de lado? Rê, apesar de ser um industrializado, não é uma coisa que a gente libera para todos os dias. Porque a lata contém alumínio. E o alumínio é um mineral tóxico, né? E ele é cumulativo no nosso organismo. Então, o ideal seria o peixe in natura, o atum in natura. Mas a gente libera pelo menos umas 2 latinhas por semana do atum em óleo, não em água. Por quê? Porque eu, né, primeiro já penso, em óleo não é tão saudável, tem gordura. A gente pensa porque é muito mais gordo, mas aí é que tá. O óleo que ele tá envolvido não deixa o alimento oxidar na lata de alumínio. Olha que interessante. E a água sim. Então, sempre consumir o atum em óleo, não em água. Adorei a dica. Foram feitas várias pesquisas disso, né? Porque todo mundo falava, atum em água é mais light, vou engordar menos e tal, é menos caloria. Mas não, o em óleo você consegue ter essa proteção maior do alimento. Então a gente libera aí de 1 a 2 latinhas por semana, mesmo sendo industrializado.
E aí, se dá para comer aquele filezinho de peixe in natura, melhor também, Muito né? melhor. De vez em quando. Melhor o peixe fresco, muito melhor, sem dúvida nenhuma. Fernanda, eu comecei falando aqui, né, abrindo o nosso assunto, falando da memória. Ah, minha memória não tá tão bacana, tô sentindo que eu tô perdendo, ou que eu tenho uns lapsos de vez em quando. Que pode ser, claro, né? Tudo tem que ser investigado aí com médico, com nutricionista, mas que pode ser uma questão de alimentação. Nosso corpo vai dando sinais de que as coisas não estão bem? Sim, sempre. A gente que não se atenta a isso. Então, eu falo que, por exemplo, às vezes você começa com uma simples unha fraca. Ah, tô estressada, unha fraca, não tô consumindo proteína o suficiente. Aí vai para uma queda de cabelo. Daí, cansaço, fadiga. Nossa, eu ando muito cansado, mas eu acho que é correria do trabalho. Não, gente, não é normal, né? Você tem que estar sempre disposta. Claro que é um cansaço normal no final do dia, mas não uma coisa que você fica prostrada. E, além de tudo, tem os sinais do intestino, né? Uma barriga distendida. O famoso nosso segundo cérebro. Segundo cérebro. Uma distensão abdominal, uma produção excessiva de gases. O cansaço está muito interligado a essa absorção de nutrientes. Queda de cabelo também. Porque no intestino ocorre a produção de inúmeros hormônios, né? E neurotransmissores. Então, quando você tem uma hiperpermeabilidade intestinal, pelo consumo errado, não só de alimentação, mas a gente fala de fatores xenobióticos, né? Coisas químicas. Você absorve essas toxinas, só que é como se fosse uma esponja. Então, o seu intestino absorve e joga na corrente sanguínea. E isso vai te intoxicando e te causando todos esses, não é defeitos, mas esses efeitos colaterais, né? Então, quando a gente tem um intestino saudável, quando a gente tem uma alimentação saudável, com o maior número de alimentos in natura possível, você consegue responder muito melhor. Seu organismo responde muito melhor, porque a sua absorção de nutrientes é muito melhor. E aí as mulheres, né, que às vezes têm mais dificuldade com o intestino, que falam, não, eu fico 3, 4 dias sem ir no banheiro, tá tudo bem, eu não me sinto mal, tá tudo bem? Não tá tudo bem, não é normal. Não é normal, gente. Pode. Para quem, o normal é ir todos os dias. Obviamente que a gente ajusta a quantidade de água, a quantidade de fibra, o valor dos alimentos, a qualidade dos alimentos, mas não é normal ficar sem ir no banheiro todos os dias. Não tá saudável, não né? Não é saudável, não é saudável. É o famoso enfesado que a gente fala, né? Da irritação. Irritação, o cansaço, aquela barriga estufada, você sente aquela sensação de empachamento, porque você não digere e não elimina. Pensa que você vai eliminar a toxina do seu corpo. Tem toxina ali dentro, né? Exatamente. Daqui a pouquinho tem perguntas chegando aqui, pode mandar, viu? Pode mandar que eu vou passando para Fernanda. No próximo bloco eu vou fazer as perguntas que vocês estão me mandando. E a gente vai falar também sobre o famoso açúcar que a gente consome tanto, que o brasileiro consome tanto. Ele faz bem, ele faz mal. Falei que a gente vai falar de chocolate? Vamos falar de chocolate. Já, depois do intervalo. De volta com Mulher.com dessa sexta-feira. Muito obrigada pelas mensagens de carinho que vocês estão mandando aqui no YouTube. Tem gente do Piauí assistindo, Matão, no interior de São Paulo, Minas Gerais. Obrigada pelas mensagens, viu? A gente está conversando aqui agora sobre alimentação e o quanto ela é importante para o nosso cérebro, para a nossa memória, para a nossa saúde de uma forma em geral. Nutricionista Fernanda Mangabeira está ensinando aqui para a gente o que é bom na alimentação e como é importante a gente manter o corpo inteiro em equilíbrio para ter uma saúde saudável. E aí, Fer, a Maria Cecília Pacheco mandou uma pergunta para a gente. Renata, por favor, pergunte para a doutora a partir de que idade nós devemos tomar vitamina para o cérebro? Depende, é muito individual. Depende da qualidade de vida, da alimentação e de como estão os exames laboratoriais dela também, né? Mas para a parte cerebral, vamos pensar que a partir de uns 40, 45 anos já dá para começar uma suplementação aí. Mas assim, certinho, sem erro, a partir de uns 55, 60 anos já dá para a gente suplementar sem erro. Sem tá? erro, né? Sem Com erro. certeza, mas com acompanhamento, né? Com Porque, acompanhamento como você falou, sempre. cada um precisa de uma dose diferente, Exatamente. de suplementações diferentes também. Exatamente. Por isso que os exames laboratoriais, não só os sintomas clínicos, mas os exames laboratoriais entregam muito pra gente. Então, é importante você ir ao médico ou já, no caso, a nós, né, nutricionista, com os exames laboratoriais para a gente saber interpretar qual é a sua queixa clínica. Uhum. E aí fazer a suplementação correta, com a dose correta. Aí, tô lá tomando a suplementação para ter um cérebro bacana. Tá vindo aí o famoso Enem dos concursos, né? Tá
um frisson aí no país inteiro, as pessoas prestando, então o cérebro tem que estar bacana para eu estudar. E minha alimentação é toda errada. E eu como doce todos os dias, refrigerante todos os dias, industrializados. Suplementação não faz milagre. Não. Vai só amenizar o problema, mas é aquela perfumaria. Mas se não mudar a rotina alimentar, não vai ter um resultado. Por que o açúcar faz tão mal para o nosso corpo? Na verdade, o açúcar, gente, ele é delicioso e não é proibido. O excesso dele é que causa um estresse oxidativo no nosso organismo. O que é isso? Você produz radicais livres e é como se você danificasse a sua célula, né? Então, a gente chama de estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele faz com que as células cognitivas, a parte cognitiva, sofrem o processo de sinapse, né? Então, aí você não consegue ter esse pensamento rápido, esse humor estabilizado. Então, você destrói a sua célula cerebral. O estresse oxidativo, ele causa esse dano. Então, quando a gente consome o açúcar em excesso, pessoal, não é que não pode comer, mas o excesso disso te provoca não só na parte cerebral, como em outras células do nosso organismo. E por que o açúcar vicia? Porque parece que quanto mais doce a gente come, mais doce a gente quer comer. Pelas papilas gustativas. Vamos pensar que é como se fosse na introdução alimentar do bebê. A gente começa pela papinha doce porque é mais apetitosa. E aí, por que as crianças hoje o pessoal fala, depois de 2 anos eu vou dar o açúcar? Porque é gostoso, você vai querer comer uma coisa mais docinha do que uma coisa salgada. Então, quando você ativa essa papila gustativa, que é o açúcar, né? Você come o alimento doce, vai um sinal para o seu cérebro, porque o açúcar transforma-se em energia. O cérebro precisa de glicose para funcionar. E esse sinal chega muito rápido. Então, quando você come... Eu vou dar um exemplo básico. Por exemplo, quando a gente tá sem comer há muito tempo, você fica com aquela fraqueza, uma hipoglicemia. Primeira coisa que a gente faz, dá açúcar. Você tem uma resposta muito rápida. Então, chega aquela energia rápida para o cérebro. E isso é viciante, porque você começa, né, a querer estar ligado sempre. A mesma coisa do café com açúcar. Por que precisa do café com açúcar? Para dar aquele up. A cafeína já dá aquele up. E aí soma com o açúcar, então você dá aquela energia para o seu cérebro, que é necessário. Não estou falando que não precisa. É necessário. O cérebro precisa do açúcar e de energia, mas com equilíbrio. Um equilíbrio. Não vai comer todo dia, chocolate todo dia, doce todo dia. Porque senão você causa esse estresse oxidativo e o dano neural. Aliás, você estava me contando que chocolate faz até bem, desde que seja meio amargo. Olha ele aí, do meio amargo para frente, vontade de comer agora, né? Do meio amargo para frente, pela quantidade reduzida de açúcar nele. Então, o cacau, ele é rico em antioxidantes, né? As catequinas, epigalocatequina. O que é isso? Você entra com antioxidante para fazer sua célula se renovar e funcionar melhor. O chocolate ao leite, ele tem muito açúcar. Então, ele é gostoso, muito mais gostoso, mas você promove esse estresse oxidativo. O meio amargo, você coloca antioxidante no seu organismo, você dá o mesmo efeito que você daria com o chocolate ao leite, só que uma quantidade menor, porque o ao leite é viciante. Você não come um quadradinho, você quer comer a barra. O meio amargo, 50%, 60%, a gente dá uma dose ali de 2 quadradinhos, é o suficiente para você ter o antioxidante necessário no organismo. Ele vai fazer bem e não tem aquela quantidade enorme de açúcar que o chocolate ao leite tem. Por isso que para vestibulando a gente fala, leva uma barra de chocolate pro vestibular. Vai dar energia. Vai dar energia. Então, ó, tá estudando para um concurso aí, tem neto estudando para o vestibular? Dá o chocolate para ele, pode estar liberado. Rosana Gonçalves mandou pergunta. Rosana, obrigada pela sua pergunta. Por que mulheres na menopausa têm tanta perda de memória? É falta de uma alimentação mais saudável? Não só a falta de uma alimentação saudável, como o excesso de açúcar que a mulher na menopausa sente a necessidade de consumir, mas tem toda uma questão hormonal também. Então, são todos os fatores unidos aí. Por isso que na menopausa a gente entra muito com a suplementação de ômega 3 em doses maiores, para não só amenizar os sintomas da menopausa em si, como para a melhora da memória. Quem está na menopausa, entrando na menopausa, se for investir numa mudança de alimentação, o que é legal colocar a mais ali na dieta, consumir mais? Mais peixe, né? Mais alimentos fontes de ômega 3, então o abacate, o coco, as castanhas. Vitaminas do complexo B, que tem em todas as carnes e na maioria dos alimentos também. Vitamina D não pode faltar. E a proteína, para quem está na menopausa, gente, é muito importante, por isso que eu falei das vitaminas do complexo B.
Porque além de te promover uma saciedade e segurar o peso, que ocorre muito na menopausa, você diminui a vontade de doce. Quanto maior a dose de proteína na dieta, menor a vontade de doce. É mesmo? É. Porque ela promove essa saciedade. E aí você não fica, eu quero um doce, eu preciso comer. Não faz pãozinho, aquela falta, não dá aquela falta, né? Parece que tá faltando alguma coisa. Quando a gente tem uma alimentação com índice glicêmico mais alto, cheia de carboidratos, de farinha, do bolinho, com café, você metaboliza muito rápido. Com a proteína, você demora mais para metabolizar, então você consome menos doce. Isso para qualquer idade. Proteína é carne? Ou dá para trazer a proteína de outro lugar? Iogurte, queijos, são as fontes básicas aí que a gente tem de proteína. E até a suplementação que eu falo de whey protein, para quem está acostumado ou adaptado, é super válida também. Ajuda também. Muito. Você falou agora há pouco do café, do cafezinho com açúcar, da cafeína. O café, ele é vilão ou ele é um aliado na nossa vida? Depende, Rê. Pra mim, ele é um aliado. Eu adoro também. Meu dia começa depois do café. Café, exatamente. Mas assim, ó, em questão nutricional e cognitiva, ele é um aliado. A cafeína, ela promove um aumento da produção de neurotransmissores no cérebro. Então, você dá aquela acordada e você tem essa função cognitiva mais ativada, né? Porém, existem pessoas que metabolizam a cafeína de forma mais lenta. Então, por exemplo, quem toma café até meio-dia, aí você fala, nossa, eu fico acordado e vou conseguir dormir mais tarde. Esse é um metabolizador lento. Então, para ele não é legal a dose de café excessiva. Para mim, para você, que tá todo mundo acostumado, se a gente tomar café até a noite, a gente vai dormir. É um metabolizador rápido. Então, a cafeína ela é um aliado por um outro motivo também, que é a mesma questão do chá verde. Você ativa a produção do GABA, que é um neurotransmissor, que melhora a sensação de ansiedade para algumas pessoas. Para outras, o excesso de café e o próprio chá verde pode elevar essa ansiedade por conta da cafeína. A pessoa tem que se conhecer, então, né? Tem que saber. Isso é muito individual. Então, se a pessoa se sente bem. E existe uma quantidade segura ou saudável de café e chá verde para se tomar por dia? O chá verde a gente dá até 2 xícaras por dia, porque ele tem uma quantidade de cafeína um pouco menor do que o café. E o café expresso, geralmente a gente libera 3 doses por dia, tá? Porque cada xicrinha tem mais ou menos em torno de 80 miligramas de cafeína. Então, 3 doses por dia. Para quem metaboliza bem, não tem problema nenhum. Tá liberado sem açúcar. Tá liberado sem açúcar e sem adoçante. Por que adoçante? Adoçante não faz bem também? Olha eu, né? Causando aqui. Mas assim, gente, é o seguinte, o adoçante, ele causa uma disbiose intestinal, porque ele tem aditivos químicos, mesmo os naturais, podem causar uma disbiose intestinal. O que é isso? É a hiperpermeabilidade intestinal que a gente fala. Então, ele causa uma produção excessiva de gases, porque é como se fosse um corpo estranho sendo absorvido pelo seu organismo, tá? O estévio e o sucralose são adoçantes 100% naturais, mas os demais, existem aditivos químicos que não são bons para o nosso intestino. Então, você acaba produzindo essa desbiose e causando esse desconforto intestinal. Para quem não está acostumado, não consegue tomar um suco sem açúcar, o café sem açúcar, o adoçante, acho que é uma questão de ir acostumando, né? E a gente fala de desmamando. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que falam, eu tucho adoçante lá. Eu falo, vamos começar a diminuir a quantidade exatamente para essa questão de sensibilidade do açúcar, para a gente diminuir e chegar a esse sinal para o seu cérebro. Hoje vai um pouquinho menos, amanhã menos ainda. Então, a gente vai desmamando a cada semana. A gente está com o tempo acabando, mas só para você deixar um último recado aqui para quem está assistindo a gente. Tudo que você falou, todas essas dicas que você deu, peixe, castanhas, oleaginosas, o chocolate, tudo tem que vir em conjunto, né? Sim. E não adianta comer um dia de uma alimentação saudável e o resto da semana de uma alimentação desregrada novamente. Nem pensar. Tem que ter uma rotina alimentar mesmo, gente, de 5 a 6 vezes por semana. A rotina adequada, balanceada, e a prática de atividade física e a hidratação precisam estar em conjunto. Se um desses estiver faltando, você vai ter um déficitzinho aí.
tá? Mas a alimentação balanceada, pelo menos de 5 a 6 vezes por semana, precisa estar na rotina. Tem que estar, né? Na nossa casa, comida de verdade. Fernanda, obrigada. Obrigada demais. a você. Todo mundo amando a sua entrevista. A Fernanda vai voltar a responder mais dúvidas de Que vocês. bom. Obrigada, volte sempre. Obrigada, Bom fim de Rê. semana. Obrigada, gente, para você também. Obrigada. Você viu que ela falou aí da hidratação, né? Que é importante. Então aproveita o intervalo, vai pegar seu copo d'água. O meu já está aqui, que daqui a pouco tem mais Mulher.com. Volto já.